Amém? アーメンでしょうか。 Eu gostaria de trazer hoje uma palavra, eu vou dividir ela em duas vezes, nesse domingo e domingo que vem. 今日のメッセージは2回に分けてしたいと思います。 E eu queria tirar algumas dúvidas que às vezes você tem a respeito do Espírito Santo. 聖霊様についてちょっとわからないなと思うところを今日皆さんに教えしたいと思います。 Como Ministério Apostólico e de Ensino, nós precisamos de mergulhar um pouquinho mais na Bíblia para entendermos a profundidade que Deus quer falar para a igreja hoje. 教えのミニストリーを持っているものとして本当に神様が教会にその語りたい深さについてお話ししたい A です。 igreja não pode continuar no nível raso de 10 anos atrás, ou de 20 anos atrás, ou de 30 anos atrás. 教会は10年、20年、30年 Ela tem 前 que の crescer no conhecimento e na graça de 知 Deus. 識と同じ知識のその深さであってはならないんです E ね。 também não só crescer no conhecimento e da graça de Deus, como praticar. もっとそれを知るだけでなくもっと深く神様を知る、そして実行する。 Porque o conhecimento só é verdade na sua vida se você pratica. 知識というのは実行しない限りそれはあなたの人生には有効とはならな Enquanto い。 você não praticar, o conhecimento é mera letra, mata. 知識を実行しない限り字に過ぎなくなってしまう。 Tudo que você praticar se torna verdade. あなたが実行するものというのは真実になります。 Então eu gostaria de falar um pouquinho com vocês. Vocês já estudaram aqui, quem é da igreja já estudou a festa do Pentecostes. Quem não é deveria se interessar em estudar a festa do Pentecostes. 教会員であるものは多分もうみんなペンテコステの祭りについてお勉強はしていると思います。 Irmãos, não é por nada, mas eu queria que você desligasse o ar, porque eu estou virando pinguim aqui na frente. E hoje é um dia de tição. 冷 não 房 é をちょ dia っと de 消して pinguim. もらっていいですか。ちょっ Ou と então 寒いの sobe um で。 pouquinho. それかちょっと温度をちょっと上げてもらうかですね。 Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, primeiramente, em Joel 2:28. ヨエルをまず開いていただけますでしょうか。 E diz assim: E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, nossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visão. その後、私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、老人は夢を見、青年は幻を見る。アメン。 Essa palavra foi uma palavra do Velho Testamento, 旧約聖書の O 御 livro 言 de 葉 Joel で、ヨエル書に書かれています。 profetizando os dias de Atos. 人の働きの日を予言していたんです。 E eu queria falar sobre os três níveis de relacionamento com Deus que você tem que ter. 皆さんが持たなければならない3つ Os の três 神様と níveis の do 交わりに Espírito ついて Santo que você tem que ter. お話しします。 Porque senão você sempre fica estagnado em coisas paradas, fica estagnado em coisas pequenas, né? Então, você precisa crescer. E eu preciso crescer. Nós precisamos crescer. で私たちは成長すべきですね。でないと同じところばっかりをこういてしまって進めなくなってしまうから。 Essa promessa foi do passado, que se cumpriu no Pentecostes em Atos. これは旧約聖書で与えられた約束で、使徒の働きでそこれが成就された。 Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. イエス・キリストは昨日と今 Ele 日 não の mudou. 常しえに同じお方で O す que から。 ele falou e pronto, acabou. 神様が言われたことは後戻りはされない方なんです。 O que Jesus falou não vai ser mudado porque nós pensamos diferente. 私たちの考え方が違うからといって神様の意見が変わるわけではございません。 Jesus, ele tem uma passagem que ela no Novo Testamento me choca bastante. Eu vou ler para vocês, que está lá no Evangelho de Mateus, de 6 a 9. Se você ler essa passagem e não estremecer, você precisa de dar uma olhada na sua vida. 新約聖書のマタイの福音書に書かれている2章に書かれている御言葉なんですが、 Mateus 15, de 6 a 9. Diz assim, 15の6から de 6 a 9. Mateus 15, de 6 a 9. Diz assim: Esses jamais honrará o seu... Eu quero fazer a versão que você me deu, qual que é? NVI atualizada, né? NVI, tá. Eu vou ler aqui conforme for, a gente muda a versão, porque tem versões que não explica direito, né? Certamente não precisa honrar... Não, põe a outra lá atrás.
Esse jamais honrará o seu pai. Esse jamais honrará o seu pai ou sua mãe. É assim, invalideis a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas, preceitos, que são preceitos de homens. Só até aí. では6節から、そのものをもって父を敬ってはならないと、こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました。偽善者たちよ、イザヤはあなた方について見事に予言しています。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだろうか。イエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて語りなさい。アメン。Então, Jesus, ele, no Evangelho de Mateus, ele chega no capítulo 15, do versículo 6 a 9, e ele vê que o povo, a igreja, estou dizendo o povo de Deus, tá? Você que está nos visitando, não se sinta culpado por nada, tá? Hoje você está aqui, você é livre. この訪問してくださっている方は全 Você é 然 livre para escolher as coisas certas. ここに書かれて Você いる não é 言 livre 葉 para escolher as は coisas erradas. 教会に対してなので、責められてるなとか思わないでくださいね、皆さ Então, ん。 Jesus chega e diz assim: nossa, esse povo, ele está cantando para mim, ele está fazendo um monte de coisa para mim, mas o coração dele está distante. この民は口先では私を敬ったり賛美したりするけれども、心は私から離れてるなとここに書かれているんです。 Às vezes você está fazendo algo pro lado de fora, mas pro lado de dentro está dizendo não. 外側ではちゃんとしてるんです。でも内側はそれに同意していない。 E é aí que Deus quer entrar na sua vida. そこに神様が働きかけたいんです。 Deus quer sacudir você para aquilo que refletir pro lado de fora também possa estar pro lado de dentro. 外側ねあるものと中側のものが同じであってほしいんです。 Então Jesus ele faz uma analogia. Eles nunca vão honrar o pai e a mãe desse jeito, só acabou. Você sabe aquele filho assim que o pai fala: o filho faz isso, tá bom, vou fazer. 例えば親にこれこれしてっていうふうに言われて分かったって Por 言 que só eu nessa casa? っておきながら心の中ではもう Já passaram por essa 私ばっ situação? かりじゃ Não, ん eu sou de uma família de 10, então tinha muito isso. 私の家 Nossa, 族で parece 10 só 人 me 家族だった enxerga, の não で enxerga mais ninguém. もうすごい心の中でなんで私ばっか Mas り ia な lá e fazia, 他の子らもいるのにみたいなことをずっと心の中でつぶや porque いてま tinha した。 medo de apanhar. でも親に叱られるのが怖いからお話ちゃんとしてました。 E aí, é isso que Deus está falando. Você não precisa ter medo de mim. Você precisa me honrar. 私を恐れる必要はないんだと。私を敬いなさい。 Você precisa de querer estar comigo. 私といることを望みなさい。望んでほしい。 É diferente você levantar de manhã e querer Deus do que você apenas dizer que quer Deus. 神様が欲しいなと口先で言うのと、心の底から神様との出会いを持ちたい E なって思うの daí, とは違 sabe う o ん que です。 acontece? Jesus falou assim, é uma tradição para eles vir no culto, sair do culto, fazer oração, cantar, bater palma, pular. É uma tradição, é tudo comum. だからこう伝統的なものになってしまうんですよね。例えば賛美する、踊る、ジャンプする、あっちに行く、こっちに行くとか。 E a presença de Deus não é comum. そして神様の臨在っていうのは普通ではな É いん um です。 rei entrando no meio de plebeus. このような私たちのうちに王がやってきてくださる。 Por isso que não dá para a gente viver do jeito que a gente quer. Tem que viver do jeito que Deus quer, que planejou. そんな偉大なこ O となんです。だ sucesso か está ら atrelado à obediência àquilo que Deus planejou para mim e para você. 私たちは適当に人生を日々送っていてはならないんですよ E ね。 nem tudo é ruim na tradição. Só Tem espe- tradição que é boa. Por exemplo, aqui no Japão tem uma tradição redentiva deles que é o trabalho. Você chega aqui, você trabalha, né? Você pode não ter trabalhado nada na sua vida, mas quando você chega aqui, você tem que trabalhar. 例えば伝統が全て悪いというわけではないんです。例 E えば quando o 日 cara fala para você que você vai fazer 12 horas, ainda você agradece.
日本の良い伝統といえば仕事ですよね。日本に来 Quantos, たらやっぱり皆さん quantos de は 15 em 15 minutos você toma um cafezinho? 一生懸命働き 15 ます。 minutos, 15 minutos você vai lá na cafeteira e toma um cafezinho no Japão. Não, no Brasil a gente toma. 15分おきにコーヒーが飲めるとかそんなないじゃないですか。 De 15 em 15 minutos o pessoal tá lá na beira da cafeteira tomando um cafezinho, batendo um Verdade. papinho, depois volta a trabalhar. ブラジルではあったりしますけどね、日本ではないですそういうことは。 Aqui ele não faz isso. Por quê? Porque é um dom redentivo da cultura japonesa o trabalho. それは日本の素晴らしい文化、神様から与えられた素 Você 晴らし quer い文 viver 化だ no と思 meu っています。 país? É isso que o governo japonês fala para mim e para você. Você quer viver no meu país? Ok, então trabalhe. つまりあなたが私の国で生きたいのならば Não quer 働 viver き no な meu さい。 país, não quer trabalhar, não pode ficar. 私の国で働きたくない、いたくないのならばいる必要はないと。 Então essa cultura é boa, não é ruim. Nós hoje estamos celebrando a festa do Pentecostes, que também faz parte da cultura cristã do povo de Israel. それは良い文化なんですよね。このペンテコステの祭りも、 Porque イスラエルの民から eu 来 preciso た trazer a memória o que me 文化なんです。 traz esperança. Em Lamentações 3, versículo 21, diz assim: trazendo à memória o que me traz esperança. 加賀では私たちの思考に希望をもたらすものを考えなければならないというふうに書かれ Quero ています。 trazer à memória o que me traz esperança. 私に希望をもたらすものを私は考えたいと。 Mas como Deus opera na terra hoje? でも神様は現在どういうふうに地上で働きかけられてい Andando る um のか。 pouquinho mais, saindo da religião, do fato de cultura de homens. 宗教からちょっと外れて人間の文 Como 化。 Deus operou e como Deus opera. 神様って昔どう E 働か como れて Deus vai 今 operar daqui para frente. どう働かれているのか、 É これから a grande chave para destravar o nosso destino. どうから働いてくださるのかなんです。 A Bíblia fala em Gênesis que a terra era sem forma e vazia e o Espírito Santo pairava sobre a terra. 創世記には地上は虚しかった、何にも Você pode 形も escrever pra mim, 何に por も favor? なかったというふうに Gênesis. 書かれていま A す。 terra, 創世記に書かれ porém, ています。 estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. 一章二節。地 Isso era は no começo. 地は防泊として何もなく、闇が大水の面の上にあり、神の霊がその水の面を動いていた。アメン。 Então, naquele tempo, como que o Espírito Santo operava? 当時、聖霊様はどう働かれていたのか。 Sobre, diga sobre a terra. 地上の上に。 Agora, como que o Espírito Santo opera no mundo? では、地上で聖霊様はどう働かれるのか。 Sobre o homem. Sobre a humanidade. E aqui está um primeiro passo do relacionamento que você tem que ter com Deus. 人間の上に、民の上に。 Veja bem, olha aqui. Em Lucas 4, de 1 a 15, vai falar, mas só quero o versículo 15. ルカ4章。 Lucas 4, 15. 4章15節。 Diz assim: até o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, não fez nada antes de receber o Espírito Santo. Lucas 4:15. 15. Está um pouco diferente? Então, o Jonas escreveu aqui diferente. Então, é 1. Até o Espírito Santo. Esperou. O próprio Senhor esperou o Espírito Santo vir. 主ご自身が聖霊様を待ち望まれたというふうに書かれています。 Então, veja, no Evangelho de João 4, o Evangelho de João 4, versículo 14 e 15, ヨハネ4章14と15。 Jesus volta para fazer a sua própria missão. そこでイエス様が自分のミッションをすべて成し遂げるために戻ってこられました。 Então, o Evangelho de João 14 e 15, Jesus volta a Galileia para cumprir sua missão. ガリラヤにイエス様が戻ってこられました。自分のミッションを果たすために。 Depois dele ter esperado Deus derramar o Espírito Santo sobre ele através do batismo. バプテスマを通して聖霊様が彼を覆いました。そしてそれの後に彼はガリラヤに戻りました。 Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama corria por todas as circunvizinhas.
e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. 彼ら、しかし私は与える水を飲む人は 14:15. しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで湖となり、永遠の命の水が湧き出ます。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないようにここに、汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。 Então, como o Espírito Santo estava sobre a terra e ela estava sem forma e vazia, assim o homem fica sem o Espírito Santo, sem forma e vazio. 聖霊様がいなければ私たちも空になり Ele ます。 pode ter dinheiro, 形もなくお ele 金 pode も ter なく。 fama, その人には ele pode ter um monte de coisa, mas se ele tiver sem o Espírito Santo, ele é sem forma e vazio. 名誉があってもお金があっても Isaías 聖霊様がいなか 61, ったら versículo 1. Isaías 61, versículo 1聖霊 diz o 様がいな seguinte. かったら空っぽになります。 Isaías 61, versículo diz assim: O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim para fazer uma função, para cumprir uma missão. Por que ele está lá? Para ungir. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. 神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われた人には解放を、囚人には釈放を告げ。アメン。 Então, o Espírito Santo te unge para uma missão. 聖霊様があなたをミッションのために油注ぎます。 Mas, enquanto você está na terra, o primeiro nível de relacionamento que Deus tem com você é o Espírito Santo te perseguindo. Eu quero te dizer para você que você não é crente, o problema é teu. O Espírito Santo vai te perseguir. で、クリスチャンであるものとないものはちょっと違っていて、聖霊様が私たちをこう Porque 後を追ってくださる。 Porque a função do Espírito Santo é te convencer do pecado, da justiça e do juízo para você cumprir a missão na terra. じゃあ私たちはなぜ地上にいるのか。 Você 聖霊様は pode どういう pôr esse 働 texto き para mim, por favor, meu が irmão? あるのかというと、 A função do Espírito Santo 聖霊様 é は罪、 fazer o 義、 quê? Convencer o homem do pecado, Sumi- da justiça e do juízo. 裁きにおいて私たちの目を開いてくださる。 Um bandido tem o Espírito Santo? そうすることによって私たち Não. が地上のに生きてる意味 Um が理 ladrão 解でき tem o ます。 Espírito Santo? Não! Ah, meu Deus! Pois é, não tem. Está em cima, sobre, para convencer do pecado, da justiça e do juízo. じゃあ例えば強盗犯にも聖霊様はいますかと。いません。 Porque Deus não habita aonde não é chamado. 聖霊様が呼ばれていないところには Por 行 isso か que れ ele não る。 obriga. Icarema Ele sempre. é convidado. Ele não te obriga e nem se obriga. Se você quer, ele quer. Se você não quer, ele não quer. 行きたかっ Você é た livre ら、望んでいた Para ら escolher o lado bom da vida, mas pode escolher o lado ruim se quiser. 聖霊様を来てくださいます。ただ強引的に何が何でも入ってあるではないんです。 Então, o Espírito Santo de Deus está hoje sobre a humanidade, procurando trazer a humanidade para tirar toda a deformação da humanidade. だから聖霊様は人 Então, 間 ele の está sobre. O primeiro relacionamento é sobre. デコボコし Sobre. た Ele vem para convencer. Você sendo crente, não sendo crente, sendo endemoniado, não sendo endemoniado, sei lá o que você quiser ser. うねまがった人類 O の Espírito そ Santo の está andando sobre sua cabeça, falando que está errado. E às vezes você não é crente, não é nada, não conhece o Senhor, mas você sabe o que é errado. 不 Tem 道 um 徳 treco さ lá を dentro de você que 取り diz, puxa, esse negócio 取 aí り não 除 está きに certo, 来 não. てください Eu ま vou し ter た。 que parar com isso. Você que às vezes dá uns tapas na macaca, umas drogas, uma maconhinha, né? Você sabe que está errado. 例えば麻薬を使ってる人は間違ってるっていうのは認 Tanto 識 você してるんです sabe que quando você vê a polícia, nem precisa ser a polícia, pode ser até a ambulância que vai pegar um doente que você escuta. Ai, meu Deus do céu.
認識しているからこそサイレン Tem の medo 音だ até け da でも ambulância pensando que é a polícia. それが救急車のサイレンであってもビビるんです Se よね。 você estivesse fazendo um negócio certo, você precisava esconder? ちゃんとしてる人っていうのは何も Pergunto eu, não o Senhor. 隠す必要がないんです。 Então por que que nós precisamos de levar para as trevas um comportamento que pode ser feito na luz? いや地上でも行うことのできるものをわざわざなぜ闇の Então 中 o で Espírito, primeiro nível de relacionamento, o Espírito Santo está sobre a humanidade. 聖霊様が人類の上におられる。 Assim como Joel profetizou em Joel 2:28. E Joel, não? acontecerá que ele vai ser derramado agora sobre os homens. Nishou, Primeiro nishou, estava hassetsu, né? derramado sobre a terra. Em Gênesis era sobre a terra. A terra era sem forma, vazia. O Espírito Santo estava derramado sobre a terra, pairava para pôr em ordem. Agora o Espírito Santo está sobre o homem para pôr o homem em ordem. 地球は宇宙は空っぽで形がなかった。そこで聖霊様が来てくださった。そして全てが成し遂げられました。 Abra 今 sua 人間に Bíblia も lá em Lucas 4:18 e 19. 聖霊様は現在も働きかけてくださっています。 Olha, isso aqui é Jesus falando, tá? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou a proclamar liberdade aos cativos e restaurar a vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Isso é Jesus falando. ルカ4章18節、主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを告げるため。主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げ知らせるために、これイエス様が言ってくださってるんです。 Mas uma coisa que é importante você entender é que Jesus falou, ele veio para restauração da vista aos cegos. こう目が見えない人には目が開かれると書かれています。 Então ele veio para tirar a cegueira espiritual. Quero que você coloque o texto para mim que diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento do homem para que não resplandeça o evangelho da luz. 霊的に目が見えなくなっているのことをここで語られています。 Então Deus desse século, sistema, digo sistema, この世のシステムです。 ele quer te fazer cego があなたを盲人にさせたい。 para que não resplandeça o evangelho da luz. E aí, o entendimento até mesmo frequentar a igreja não quer dizer que você é cristão. Você não entra na garagem e vira um carro. 教会に来ているイコールキリスト教では Você な não いです。 encosta na bomba de ク gasolina リ e スチ vira ャンで uma はありません。 moto. 例えば私たちがじゃあ駐車場で止まるかといって車になるっていうわけじゃないじゃないですか。 Não, irmão, sai dessa religião. 私たちは宗教から出なければならない。 Isso está matando o crescimento do reino de Deus sobre a terra. Por quê? Porque é comum na igreja apenas vir. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer todas as coisas que são lícitas, mas nem todas te convêm. Agora eu não te garanto que você vai para o céu. 例えば教会に行きます。ただ私はもうやりたい放題。もう Não posso 悪いこと mentir も para você. やりたい放題。私たちは自由なので何をしてもいいんです。ただあなたは教会に行ってるからといって天国に行けると quiser は限 sentar ら no ないです。 banco de uma igreja, pode sentar. Mas não é para essa missão que Deus te deu, sentar no banco da igreja e continuar igual. あなたが地上にいるのは A 教 missão 会に来て é outra, é mais excelente, é mais elevada. 教会に来てるけれども、もう歩みたい適当な人生を適当に生きるわけではないです。ちゃんと神様はあなたを召されています。 Então, o Dakará? Espírito Santo está sobre a humanidade para capacitar a pessoa, a humanidade ao arrependimento. 悔い改めに人類を導くために聖霊様が来てくださっています。 Porque sem arrependimento não há perdão de pecados. 悔い改めがなければ罪も許されませんから。 E aí, meus irmãos, é tão normal nós nos acostumarmos com aquilo que Deus não se acostuma. 神様が慣れてないものに私た Nós ちが慣 somos れるってい seres うのは adaptáveis. 慣れてしまうものなんです、人間って。 Se você すぐ ficar 6 meses no hospital, daqui a pouco você conhece tudo, você já sabe o banheiro, a enfermeira, você já mesmo aplica a injeção.
E você já vai lá, já lava seu copo, já faz um monte de coisa, você se adaptou ao hospital. 例えば6ヶ月間入院したらもうすごい病院の生活慣れてしまってもう自分にも注射打てそうな勢いになるじゃないですか。 Você vem para a cidade, você se adapta à cidade. だから人間って行くところそこに Você 慣 vai れ para a ることが roça, でき você るん se です。 adapta à roça. 例えば田舎に行ったら田舎になれるし、 Porque nós somos uns seres adaptáveis. 私たちはすぐに慣れることのできる。 Mas Deus não quer que Mono nós não, nos adaptamos com o pecado. Deus não quer que nós nos moldamos. Está lá em Romanos 12, versículo 2. しかし罪には慣れてほしくないんです。 Não vos amoldeis à cultura. É cultura, irmãos. Não é que você vai sair da terra. Que para você sair, você tem que morrer. Olha lá. Não vos conformeis com esse século. Alguns dizem com esse mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sistema de pensamento. この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新た Para にすること que... で Só um minutinho. Então. Perdão. Para que... Pode voltar lá no que estava? Não, na vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela é ser boa, ela é perfeita e é agradável. Você fica feliz em cumprir. この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御言葉は御心は何かすなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。アメン。 Por isso que o Espírito Santo não é uma fumacinha. Não é um tremelique. Não, tipo assim, a pessoa entra na igreja, rodopia, pula e depois no outro dia está rodopiando lá no Saravá também. こう煙とかちょっと震えが出るとかそれが聖霊様じゃないんです。 Toca tabaco na igreja, toca tabaco no Saravá. だから教会で、楽器を鳴らしてそして魔術でも楽器を O 鳴らすとか Espírito ね、そんなこと Santo はあり é えない uma です。 pessoa. 聖霊様は É 人です。 Deus. 神です。 Deus é um ser triuno, como nós somos. Espírito, alma e corpo. Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 三位一体の神様です。天のお父様、子なる神様、聖 Fale 霊様。 sério. Como que você acha que o Espírito Santo se sente em você ferir o seu corpo? あなたが自分の体を傷つけるのを見て、聖霊様はどう思うと思いますか？ Vai ser uma conversa para outro dia. Como Mata. você pensa que ele 次回 pensa? お話しします。 Então, o primeiro nível que você tem para você chegar a Jesus é o Espírito Santo te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está sobre a humanidade. Sobre os que creem, sobre os que não querem. Nesse exato momento, ele está sobre os monges, sobre os bandidos na prisão, sobre os doentes no hospital, sobre todos eles, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. 神様にイエス様に行くためにまず第一歩目っていうのが聖霊様が私たちの上、人類の上、刑務所にいる人たち、外にいる人誰でも上にいてくださる。それは何でかというと、私たちを罪に対して義に対して裁きに対して私たちの目を開いてくださるため。 O segundo nível 2つ目のレベル。 do Espírito Santo que nós devemos ter é quando ele vem habitar, morar, quando nós somos casa dele. 私たちのうちに宿ってくださる。 Habitar é diferente de estar sob, né? 私たちが聖霊様の宿 Agora ele り quer 場 ficar dentro de você. 上にいましたよね、聖霊 Abra sua 様。 Bíblia lá em Tiago 4:5. 今度は聖霊様が中に宿ってくださっている。 Olha で o は que a ヤコブ Bíblia diz sobre o Direito que Espírito dá Santo. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que ele fez habitar em vós tem ciúmes, fortes ciúmes de vocês? Que Deus fez habitar. 5節、それとも聖書は意味もなく語っていると思いますか？神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられる。 Tá, agora vamos lá. Vamos chegar lá, nós estamos já indo. Estamos chegando. Na hora que você vai precisar de buscar o Espírito Santo. Então, primeiro o Espírito Santo está sobre você. まず聖霊様が皆さんの上にい Quando る。 você se convence do pecado, da justiça e do juízo, o que você quer?
で罪義裁きにおいて目が Jesus. 開かれました。 Porque o Espírito Santo, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo e te empurra para Jesus. でその後あなた Vem cá, は Pedro. イエス様を望むんです。 Como ela é sua mãe, não tem problema. Você é o Espírito Santo. Vem cá. 彼が聖霊様役になっても Ela らい é ます。 Jesus. Vem cá, você. Você que é o Pai, fica ali. Agora o Espírito Santo está aqui. 聖霊様がここにいま Quem す。 que é a ovelha perdida da casa de Israel? Quem quer fazer o papel? Alexandre. Vem aqui. Você tá achada? Ovelha. Tá, agora que o Espírito Santo está sobre, convencendo ele, pondo as mãos assim, empurrando ele para Jesus. 聖霊様が彼をイエス様のところに Ele, 押さ não, れて ele não vai direto com o pai, não. Você não passou por Jesus? Não, Jesus é ela. 私がイエス様で天のお父様です。聖霊 Então, 様。 o Espírito Santo está aqui, 聖霊様が彼を押している。 sobre ele, 彼の上 convencendo に do pecado, da justiça e do juízo. 罪義裁きにおいて目を開かせて。 Ele convenceu, reconheceu que é ああ、 pecador, 私は罪人だ、罪を犯しま que した。 precisa de わかった Jesus, precisa de um Salvador. あ、イエス様が必要なんだと私が Aí o Espírito Santo pega ele e leva 救い para 主が Jesus. 必要だ。で、聖霊様はその人を Jesus イ chega エス aqui 様に導きます。 e fala assim: tá bom, eu morri por você. 私はあなたのために亡くなったんだ。 É uma morte dolorida. すごい痛みを感じて死んだんだと。 Então, por essa razão, だから eu vou te ensinar o caminho do Pai. 天のお父様の Aí 道を então 教えよう。 Jesus leva ele com o Pai. そこでイエス様が彼を天のお父様のところに導 Aí, くん como です。 ele já passou pelo arrependimento e passou pela cruz, ele tem um encontro com o Pai. で、悔い改め十字架 Aí だから天のお o 父様 Pai に fala para ele assim, ó: como você está na terra e eu não estou na terra, sem meu filho você não pode fazer nada. Mesmo você sendo filho. 天のお父様が彼を子にしたんです。ただ、あ Então な vai た pra は lá. あなたは Então, イエ empurra ele ス pra cá. 様がいなければ Joga あな ele た pra に cá. は何もできない。 Aí Da cara? Jesus fala para ele assim, ó: se o Espírito Santo não continuar te ensinando, você vai morrer. Joga ele de volta pro Espírito Santo. 聖霊様があなたに教えÉ 続け difícil な ser ければ crente. あなたは死ぬんだって言って聖霊様のところに引 Agora き戻します。 O Espírito Santo habita nele で聖霊様は彼の中に宿ってい e tem ciúmes dele. Então ele vai fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo fala assim: "Ei, mocinho, る。やきもちを焼 mocinho, くほど、妬むほど aqui, Ai, para aí, estende para aí, desse. para, caiu cuspando aqui no chão, você está errado. Ei, você está errado." Então ele começa a sinalizar que agora você está passando os sinais que Deus te deu para você depender do Espírito Santo para andar com Jesus. 罪を犯したりと Então か você する depende do と Espírito Santo para andar com Jesus e depende de Jesus para ter relacionamento com o Pai. 聖霊様がそれを彼に言うんです。 Obrigada, irmãos. それが死に導くから Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, irmãos. Aí, então, o segundo nível de relacionamento é quando a pessoa confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador e agora o Espírito Santo, ele convida o Espírito Santo. Veja, ele não convida a placa de uma igreja. 二つ目、イエス Ele 様 não を受け convida 入 o れる。 pastor de uma igreja. イエス様を受け入れたと Ele き、 convida o Espírito Santo a vir morar dentro do coração dele. 私たちの心の中に聖霊様が宿り始めます。 Então, aí, com o Espírito Santo, você entende os princípios da palavra de Deus, então começa a obedecer. そして聖霊様と共にいれば、御言葉の原理が分かるようになっていって、そこで御言 A 葉に Bíblia 基づ também いて diz lá no 働くこ livro とが de できる。 Tiago: achegai-vos a Deus, ヤコブにも書かれ e てい ele ます chegará が、 até vós. 神様に近づけば神様が近づいてくだ Tiago さる。 4:8. ヤコブの4章 Achegai-vos a 8節 Deus, e ele chegará até vós. Purificai as vossas mãos pecadoras, vós de duplo ânimo, limpai o vosso coração. 神 O に que 近 é o づきな duplo さい。 ânimo? そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。二心の者たち、心を清めなさい。 Duplo ânimo é uma pessoa variável. Na realidade, é uma ovelha neurótica. 二 De manhã 心 que é Deus,
Meio-dia quer dinheiro, de noite quer balada. 双心っていうのは朝起 É き uma た velha ら neurótica, ela não sabe o que quer. 神様が欲しいで E お昼 Deus に diz は assim: お金が欲し olha, い você está com duplo ânimo. そして夜には Uma hora você me quer, outra hora você não quer. あクラブに行きたい Uma hora と você か está そういう aleluiado na igreja, outra hora não quer mais. 考えが定まらない人なんです。教会に行きたいで次の日は Isso もう é 何も duplo したくない ânimo. 行きたく E ないと Deus か diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará até vós. Purificai as mãos, pecadores. 神に近づき E なさい vós que sois de duplo ânimo, de ânimo dobre, duplo, né? Limpai o coração. Limpe o seu coração dessas coisas. そうすれば神はあなた方に Tire esse あな sentimento. あなた方に近づいて O くだ seu さい foco ま é す Jesus. O Anata seu no- alvo é Jesus. フォーカスっていうの Nenhum が sistema do mundo tem poder igual Jesus tem. イエス様でなければならないんです。 Ó, irmãos, não tem sistema político, econômico que possa derrotar o poder de Jesus. イエス様の力を倒すことのできるものっていうのは政治的にも何も存在はしないんです。 Então, queridos, aí aonde Deus começa a encher você de sabedoria para administrar a terra. そこで地上の管理をするために神様があなたを知恵で満たすようになるんです。 Irmãos, aqui nessa igreja, eu ensinei desde as primeiras pessoas que vieram a fazer planejamento financeiro, porque a maior parte das igrejas não ensina planejamento financeiro. 金銭的な管理っていうのはもう Porque 最 eles 初 acham que か está ら servindo a Deus. Ah, deixa pra lá. Deus é obrigado a abençoar. Não é não. 教会にいる者には教えました。 Deus é um Deus organizado. あ、金銭なんて適当にやっちゃえとかじゃないん Planejamento ですよ financeiro é ね。 necessário. ちゃん Ah, と mas o meu dinheiro não dá. Mais uma razão para você pôr no planejamento para cortar o que não deve ter. ちゃんと家計簿を書いてちゃんと管 Porque 理 a しな maior ければな parte らな das いと教 pessoas えていま compram す。 por desejo, não por necessidade. 多くの人は必要だから買ってるのではなくて買いたいから買 Eu って vou る falar ん de です。 novo. Seu salário é gastado por necessidade ou desejo? あなたの給料は Ai, 必 vi 要 aquilo だから lá. 使っていますか？いろんなも Nossa, の vi aquilo に。 lá. Tem que comprar, daí trabalha, vai lá e compra. それともあなたの Desejo. 出費はただ単にあな Usou た uma が欲 vez, しいか já ら não usa mais. 欲しいからですか？ É desejo isso, não é necessidade. それは必要性では Então な eu tenho く que ter て lista 欲 de です。 prioridade para mim andar com Deus e ser abençoado. だからその優先 Minha 順位 prioridade を máxima, buscar o Espírito Santo que me ensina em toda a verdade. 優先順位を考えなければならない。 Minha prioridade máxima, obedecer a Jesus, porque sem Ele não pode nada posso fazer. 私の Minha 最大の prioridade 優 máxima, 先は ter relacionamento com Deus Pai, que me consola em todas as áreas. 私の目を開かせてくださる聖霊様と交わりを持つ私のために亡くなってくださったイエス様と共にいる満たしてくださる天の父様と共にいる Paulo escreve no livro de Tiago 4, versículo 5, ele diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Se você for apoiado, irmãos, hoje eu vejo assim, eu não tenho nada contra, é a forma deles pregar, e que bom que Jesus está sendo pregado. Mas, irmão, hoje na internet tem tanta coisa, irmãos, que não condiz com o evangelho verdadeiro. 今現在インターネットでは全く関係ないこととかね本当の神様のことについて語られてないことが Que か as なりある pessoas んです gastam muito dinheiro nisso. そして多くのお金をそこに費やしています Muito dinheiro. 多くのお金を Sabe, 費や qualquer していま curso す que você compra numa plataforma aí é 900, 800, 2.000. Agora imagina se eu colocar uma plataforma de conhecimento bíblico e cobrar 30 mil ienes por cada pessoa. E me aparece 300 pessoas. Quanto que eu vou ganhar por mês? もう聖書の勉強で多くのお 12 金を vezes você vai parcelar. O curso é tanto, mas é tão magnânimo. Eu sou tão boazinha, que eu parcelo em 12 vezes para você. はたいている人もいるんですね。 Oh, それ meu は irmão. すべきなのでしょうか Você ね。 tem a igreja de Cristo E é- para vir.
Você tem a Bíblia para ler. Você tem os estudos já testados para ser aplicado na sua vida. 読むための聖書もありますし、通うための教会もありま De す。 pessoas referenciais que você conhece. Não são perfeitas, mas buscam a Deus. そしてちゃんと吟味された Não tem ninguém 勉強 perfeito. Eu も também, se andar comigo, あるんです。 você vai ver imperfeição. Não somos perfeitos, mas buscamos a Deus. 吟味した人も神様をちゃんと求めている人、完璧な Isso 人たちで faz は com ないです。 que ないですが、 nós entendamos que o segundo relacionamento que nós temos com o Espírito Santo, que ele habita em nós, ele nos instrui na verdade. 心から神様を求めている人たちです。 E a nossa fé não se apoia em culturas humanas, mas se apoia em poder de Deus. Né? Isso é muito importante você entender, porque hoje as pessoas não querem mais entender isso. 私たちの信仰って人間の文化にこう頼っているものではないんです。 Agora, veja, se eu tenho o Espírito Santo sobre mim, no primeiro nível, dentro de mim, no segundo nível, o que eu preciso entender? Lá em Coríntios, né? Coríntios, acho que é... Deixa eu ver aqui. Não, acho, é 1 Coríntios 2, o versículo 8 diz assim. 1 Coríntios 2, o versículo 8 diz assim: a sabedoria é esta, que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. 第一コリント2章8節、この知恵をこの世の支配者たちは誰一人知りませんでした。もし知っていたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう。 E o versículo 9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. しかしこのことは目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないものを神は神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした。 Versículo 10 diz assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, ou sabe, até mesmo as profundezas do coração de Deus. それを神は私たちに御霊によって掲示してくださいました。御霊はすべてのことを神の深みさえも探られるからです。アメン。 Agora, veja bem, no mesmo texto ali, o versículo 15, diz assim: porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 御霊を受けている人はすべてのことを判断しますが、その人自身は誰によっても判断されません。 Você consegue avaliar o sistema. システムを吟味することができるんです。 Você consegue avaliar para que o Espírito Santo de Deus se manifeste na sua vida, porque agora ele está dentro de você. あなたの中に聖霊様が住み始めたわけですから、あなたが聖霊様に基づいて判断ができるよう O になる。 versículo 17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Liberdade do quê, irmãos? でそこに聖霊様がいるところにはそこには自由がある。 Essa liberdade, o qual Paulo está escrevendo, é a liberdade de obedecer a Deus, de fazer as coisas corretas, de cumprir as doutrinas. その書かれている自由っていうのは Coloca 正し aí い o ことをす significado de る。 doutrina. でここで教義の意味をちょっと調べてみてください。 Porque às vezes, irmão, quando você fala assim, lá na minha igreja tem doutrina, aqui tem doutrina, irmãos. 私の教会には教義がどうのこうのっていう人もいますが、 Doutrina 教義はありま boa す。 é o ensinamento que está de acordo com a Bíblia. Doutrina falsa ensina algo contrário. Né? 2 Timóteo. Esse é que está tá lá escrito também, exemplo. Se alguém ensina que Jesus não é Deus, ensina falsa doutrina. Porque a Bíblia diz que Jesus é Deus. 教義っていうのは聖書に書かれているものをそのまま教えることが良い教義である。
Mas no dicionário, ele pegou o dicionário bíblico, mas no dicionário da língua portuguesa diz que doutrina é um conjunto de regulamentos para que todos se respeitem. Sabe, no trânsito tem doutrina, na sua fábrica tem doutrina. Você sabe uma doutrina que você obedece e que você não gostaria de obedecer? É aquele sapato bico de ferro. Que dói seu dedão. Já calcei ele. A doutrina. Se você quiser trabalhar nessa fábrica, você tem que colocar o sapato bico de ferro. Se eu quiser trabalhar numa empresa no caso assim, de perigo de bater, cair alguma coisa, eu vou ter que colocar o capacete. Se eu quiser trabalhar no hospital, eu tenho que tomar uma série de vacinas. Contra a febre amarela, contra o chikungunya, contra a Covid, contra... Nossa, é umas 10 vacinas que você precisa tomar para trabalhar no hospital. É uma doutrina. E se você quiser congregar aqui, você precisa ter Jesus. Pode frequentar a igreja, se quiser, não tem problema nenhum. Pode vir do jeito que você quiser. Frequenta a igreja. Agora, você ter acesso ao céu, você precisa de Jesus. E aí eu ensino essa doutrina. E vocês ficam com essa cara de crente olhando para mim. Ai, meu Deus. Então, esse nível, né? O primeiro nível é o nível de convencimento, de arrependimento. O segundo nível é o nível da alma. Porque ainda você sente, a sua alma está contaminada. Eu sinto que não é assim. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. Você sente muito, irmão, e obedece pouco. Só no sentimento. Tem gente que tem revelação que não, Deus falou que não é para vir para o culto. E a Bíblia diz que é para congregar. Você acha que Deus entra em contradição? Então quem está errado, irmãos? Nós estamos errados quando queremos contrariar a palavra de Deus. E esse é o nível, ou quando o Espírito Santo vem morar dentro de nós, se você orar 2 anos em línguas, que você deve ser batizado. A palavra batismo é a palavra imerso, dentro, inundado. Se você, a palavra batismo é isso. Você inundou na água como se estivesse inundando em Deus. Morreu para as suas vontades, para fazer a vontade de Deus. Isso é batismo. Então, nesse tempo que a alma grita, irmão. A nossa alma está cheia de culturas humanas, sabedorias humanas. E ela grita. Eu não acho que é assim. Eu não penso assim. Não sei o quê. E a gente vai falando. E nesse nível de conflito com o espírito que está habitando agora dentro de nós, é a alma, nós pedimos o batismo do Espírito Santo, que a evidência é orar em línguas. Apesar que Deus vai verificar o seu fruto, porque línguas é dom, fruto é essência. Deixa eu dizer, tem muita gente batizada em língua, bandido. Mas ora em línguas. Mas eu encontrei o cara ora em línguas, mas é bandido. Porque a oração em línguas é um dom que é de Deus, não é dele. E aí o cara veio na igreja, buscou, foi batizado em línguas, desviou, se é que pode desviar, saiu da presença de Deus, continua orando em línguas porque é um dom que Deus deu. Agora, o que Jesus falou? Veja o que? Os frutos. Veja as marcas do caráter dele ou dela.
Qual é a marca do で caráter? 教会に通わなくなってすごい悪い道の中に行ってしまった。でも彼は今でも威厳で祈ることができるっていうの Uma は違います。 maçã 賜 não 物 vai ですか poder ら。 dar pêssego. Um pêssego não vai poder dar mamão. だからその人の実を見る必要がありま Pelos す。 frutos conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrórios? どういう実が出てるかによってその人がどういう木 Estou な falando の de かが分かりま Pentecoste, す。 irmão. Estou limpando o poço que está sujo para poder vir Pentecostes. Amém? Esses irmãos que eles gostam daquela palavra assim, assim diz o Senhor. Vocês vão falar, assim diz o Senhor, se corrija. Se acerte. ペンテコステが来るためにはやっぱり悔い改めが必要ですからね。 Então, aí, nesse nível da alma, a pessoa tem muito conflito. Então, a oração em línguas é um dom e é uma ferramenta. Diga um dom e uma ferramenta para você vencer a alma, 威厳っていうのは para 賜 você 物 vencer a で mente, ありなが para você ら vencer as emoções, 感情 para と você ser か curado na alma. 思考とか Então, se você orar 2 anos, 2 horas e 24 minutos por dia em línguas, trata seu caráter. 魂が癒されるために威厳っていうのがあ É る o んです。 dízimo. だから2年間2時間24分祈っていたらその人は必ず癒されてもう違う人のかのようになります。 Então, nesse segundo nível, há muita discussão, porque a pessoa sente, ela sente, mas não obedece, irmão. Ai. で多くの人は知っていて感じてるけれども従おうと思わない。 E ela começa a julgar todo mundo, menos ela. でいろんな人を裁き始めるん E で o す。 que a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. で第一コリントの11には何と書いてますか？私たち自分自身を裁 E いたら nesse 人々を nível 裁 da か alma, ない você faz uma confusão, você faz uma salada de fruta com mais creme por cima e mistura maionese ainda. で私たちの魂が本当に癒されていなかった Aí você não ら sabe se é doce ou salgado. 聖書と私たちの魂の汚れをぐちゃぐちゃに混ぜてしまってえらいことになってしまうんです。 Porque a pessoa tem hora que ela está tão aleluiada, ela profetiza, ela rodopia. E na hora da obediência, ela... もうテンション高々でもう祈ったり予言したりする時ともう全くもうすっごいどん Então, 底にい quando る o 時と。 Espírito Santo vem habitar em nós, ele quer tratar com nós. Quando o Espírito Santo está em cima, está tratando com o homem em geral. Quando vem habitar em nós, vai tratar conosco. 聖霊様が私たちの上にいる時私たちの罪に対して目を開いてくださっているけれども私たちの中にいてくださっている時は私たちの心の中に働いてくださる。 Por isso você precisa estar em Cristo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5, 16 e 17. 第 Olha o 2 que コリ diz ント lá. 5章を開いてください。 Olha só o que diz. 2 Coríntios 16, 17. E assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e sim antes conhecemos segundo Cristo, ou conhecemos Cristo segundo a carne. Já agora já não conhecemos desse modo. Acho que essa tradução também é confusa. Põe numa outra aí. Eu não gosto dessa tradução, vocês sabem disso, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que fizeram-se novas coisas. ですから私たちは今後肉に従って人を知ろうとはしません。かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても今はもうそのような知り方はしません。ですから誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよすべてが新しくなりました。 Coloca o アーメン 16 para mim, por favor. Diz assim: de modo que se agora, de agora em diante, a ninguém mais conheçamos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. Agora você conhece pelo Espírito. ですから私たちは今後肉に従 Já não é nas って emoções. 人を知ろうとはしません。かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても今はもうそのような知り方はしません。 Já não é mais
você não é mais um sentimento de, eu estou sentindo que Jesus está aqui. Não, você é convicto pela sua fé que Jesus está. つまり感情に基づいて動かなくなるん Não です você precisa sentir nada, イ meu エス irmão. 様がここにいるのを感じるではなくてイエス様 Olha, がここにいて irmãos, くださることを Eu já 確 vi 信し aqui てい nessa る igreja teve gente que sentiu tanto que acabou se sentindo muito e indo embora. もうこの教会でも感じすぎていろんなこと感じすぎ Irmão, て出ていった sentimento 人もいま não す gera caráter. Milagre não gera caráter. 感情っていうのは私たちの性格をよく Sabia し que ま tem せん milagre que se Deus entregar para você, você despenca? あなたが今日すべての奇 Porque a 跡 única forma de Deus segurar você é ainda te segurando nesse sistema religioso que você anda. を受けたらあなたは堕落してしまうことさえあるんです Quando você sair da religião, você vai depender de Deus. Quando você depender de Deus, você vai entender a profundidade do Espírito Santo. 宗教 A って Bíblia いう diz, né? Paulo fala assim, para que conheçais a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus. Está lá em Efésios, por favor. 宗教というその堅くなな鎖から自由 Você にな precisa る de んです conhecer a そして altura do amor de Deus, a profundidade do amor de Deus, porque Deus nos pegou no inferno 天のお父様の素晴らしさをそこで知る para んです levar para a altura para o céu. Olha, assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura, profundidade do amor de Cristo. エペソ3章の18節すべての生徒たちと共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようにな Estou り terminando, tá, irmãos? E o terceiro nível e último é o nível quando o Espírito Santo de Deus pega seus pés. 3つ目、聖霊様があなたの足を Até 掴んだと então, o Espírito Santo está em cima, convence você do pecado, você dá uma de João sem braço, continua fazendo o que o Espírito Santo fala que não é para fazer. Aí ele vem morar dentro de você e você fala, eu estou sentindo que não é assim. それまでは聖霊様が上 E で faz o que você quer do jeito que você está sentindo. 罪において目を開いて Agora, くださる。そして quando その後、 ele está em cima, 聖霊様が dentro, 私たちの e 中に pega 宿 os ってくだ pés さる。 teus, aí você já não dirige mais, ele dirige você. その次の段階は聖霊様が私たちの足元にいてくださる。 Aí você entrega o volante da sua vida. これってあなたの人 Olha aqui 生 que の está escrito aqui. 行く Gálatas 5,16. 行方を主に任せるってことなんです。 Gálatas 5,16 diz assim: Digo, porém, andai no espírito, jamais satisfaça a concupiscência da carne. ガラテヤ5章16節私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。 O 17 diz assim: Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja do vosso querer. 肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。アメン。 E o 16, aliás, o 18 diz assim: Mas se vós sois guiados pelo Espírito, não ande sob a lei. 18節御霊によって導かれているなら、あなた方は立法の下にはいません。 Que tem os mandamentos, que nós temos a Bíblia aqui para obedecer. E agora para ser guiado sobre a lei do sistema. システムのこの立法 O sistema diz faz porque todo mundo está fazendo. E você vai dizer não porque o Espírito Santo diz que não é para mim andar sobre esse sistema de lei. この立法の歩み方、立法の歩み方ではなく、聖霊様が言ってる O que ままを você 歩む。 conhece da lei ratificada, assim, lei mesmo, governamental, que você pode fazer, mas que a Bíblia diz que não? 例えば法律でしても良いと言われているけれども、 É 聖 isso aí 書 que で ele está は falando. 聖書ではするなって言われていることって何がありますか？ E por que que a gente faz? Porque a gente arruma uma desculpa esfarrapada, dizendo, mas a lei fala que pode. でもなぜしているのかというと、法 Por 律 exemplo, eu に posso は falar aqui, depois eu vou receber um monte de crítica lá no meu 法律 Instagram 的 e に no は meu... 合法だか Mas eu ら vou falar. Casamento homossexual, a lei aprova. 同性の結婚
Presta atenção. Presta 法 atenção. 律的には No OK で início, すよ Deus ね。 criou homem e mulher. Que passadiça é do demônio. でも神様は男と女を作られました。 Agora vai entrar dois marmanjão, um vestido de noiva, de tomara que cai, de salto, tropeçando assim, porque não sabe andar. E eu vou falar isso. Eis que eu os declaro marido e mulher. 例えばウェディングドレスを着た Irmãos, 男性が入ってき se o て、 mundo quiser viver nessa lei, ok, é um Não, ser mundo. doce, né? Quem Mas conhece? eu que conheço a Cristo não posso viver. 世の中がそれを Eu tenho OK してるなら、 responsabilidade de levar a verdade. 世の中がそれを OK してるのであれば Lá いい na んですが、 escola, meus filhos têm responsabilidade de ser o diferente. 私たちはそれを生きる必要はありません。 Aí vem sobre nós o Espírito Santo. そこで聖霊様が来てくださるんです。 Aí ele não vem apenas para convencer do pecado, ele vem para nos inundar, そして para nos encher, 罪に para 対 nos して contrair, para nos levar em glória. 罪に対し Quando て身 nós を開く entendemos ために os 3 níveis de relacionamento. 理解を与えるた Então, めだ se けでな eu くて、 estou agora com os meus pés andando, Você sendo me dá essa direcionado, também, o volante da minha vida eu entrego para Deus, Pai. Eu começo a ter um relacionamento com Deus, Pai. 私が自分の人生の行方を主 Aí, に deixa 任 eu dar um せれば、 detalhe. Não importa o que o seu pai físico fez, biológico fez, porque agora você entende que seu pai espiritual te projetou para governar a terra. あなたの Te こう projetou para o sucesso na terra. Te projetou. Aí eu acredito em prosperidade. 地上で Aí eu の神 acredito em vitória. Aí eu acredito. Fora disso, irmãos, esquece. Você pode estar recebendo do vizinho a prosperidade achando que é de Deus. O vizinho chifrudo, o tinhoso. あなたの両親があなたに対し O diabo de て tridente. どう言おうとも何を思っていようとも Porque ele também 関係 dá boas な coisas. く神様はあなたを作られた。それには違い Dá はな boas いんです。 coisas. Então, quando nós, entendeu, temos uma vida direcionada, então aí sim nós podemos dizer, conheço o Pentecostes. 私たちには Conheço o derramar do Espírito. 主に E aí a 導かれてい igreja る passa a ter um outro conceito de igreja. Você já não trabalha mais para o seu bem, você trabalha para o bem do seu irmão. 主に導かれているっていう人生を歩 Lá ん em でいれば、 Pentecostes, 私たち em は本 Atos, 当にペンテコ Atos ステを生 dos きることが Apóstolos, でき diz る。 assim, que eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. Eles pensavam da mesma forma, eles agiam da mesma forma, eles davam frutos, eles dividiam o que tinha, eles não tinham coisas para mim. Eu quero para mim, é só para mim, é só para mim. Não, era tudo em comum. 人の Eles tinham 働 o きで mesmo pensamento de Deus. ペンテコステがあった当時は全て私のものだっていう自己中心的な考えではなくて、彼らは全て分かち合っていたんです。分けて Então, 分け como 合っていたんです。 que nós vamos querer o reino de Deus crescendo, irmãos? O reino de Deus avançando, se nós nos dividimos, se a casa é dividida, não subsiste. 私たちのうちで分配があるのであれ Não ば、 se sustenta. 私たちは強くそのまま立ち続けることはできないですよね。 Então, o que eu quero despertar você hoje? A ter o seu Pentecoste pessoal. 個人的なペンテコステを皆さんにも持ってもらいたいです。 A ter o Pentecostes que você estava esperando todos esses dias. 皆さ A ん ter o が Pentecoste pessoal. 待ち望んでいる個人的なペンテコステを持っ Porque て se もらいたい nós です não tivermos esse Pentecostes, o que nós vamos fazer? Nós vamos viver na religiosidade. 私たちにはこのようなペンテコステがなければ宗教の中で Esses 3 níveis estão lá em Ezequiel 47. O nível das águas da salvação, o nível das águas das emoções e o nível das águas da adoração no Espírito. 縛られてしまうんです。 Esses 3 níveis. E eu preciso com que haja um despertamento em cada um de nós para que nós possamos ter um relacionamento com o Espírito Santo, um relacionamento direcionado a Deus Pai. Porque o Pai, Ele deu o Filho e o Filho deu o Espírito Santo. そして聖霊 Diga o 様 Pai と deu の o 交わり Filho を私たちは望まなけれ E ば o な Filho ら deu o ない。 Espírito Santo. 天のお父様、子なる神様を O que 与 que えてくだ Deus さ falou? って子なる神様は聖霊様を与えてくださ João った。 3,16 fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna.
ヨハネの福音書の3章16節で何と書かれていますか？神は O pai 実 deu に filho. その一人子をお与えになったほど Agora o によ filho う愛 dá され o た。それは御 Espírito 子が Santo. 信じる O que 者が que a 一人 Bíblia と diz し lá em て João? 世に愛さ O que れ que a た。 Bíblia diz lá em João? Diz assim: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito, não deixe vocês órfãos. それは御子を信じる者が一人として滅びることがなく永遠の命を持つためである。 Então, irmãos, eu quero incentivar você a crer em Jesus. Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 e 18, diz assim: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Você precisa crer. Então, qual é o problema da igreja hoje? Falta de crença. Qualquer um fala qualquer coisa e a pessoa aceita. Não está firmado, alicerçado em Cristo Jesus. Por isso, às vezes, irmãos, a gente vê com muita tristeza as pessoas deixando a verdade para se enredar pela mentira. マルコ16章の17節、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉で語り、その手に蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば癒されます。私たちはこのような真実を知っている中で、時には知っているのにそれを深く潜らないため、神様から離れてしまうこともあり Então, ます。 versículo Marcos 17 diz assim: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. E o 18 diz assim: pegarão as serpentes. Quem que é as serpentes? Você acha que vai ficar pegando cobra por aí, irmão? Que tem bastante, mas não dá para pegar. Está falando de demônios. この18節に書かれている手で蛇をつかみっていうのは本当の蛇じゃないですよ。ここにもたくさんあるんです Você が、 acha mesmo que Deus ia falar para você pegar as cobras daqui? 悪霊のことです。 Oh, meu pai, tem misericórdia de mim, né? Ele diz, daí tem gente que acha que vai pegar as cobras. Não, ele está falando de demônio. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beber, ouvir, diga, você não vai beber veneno porque você quer, não é verdade, irmão? でここ Quando você ouve algo mortífero, te contamina. ここに書かれてい Sabe る o que te 毒も derrota? O que você escuta. Por isso que Adão foi derrotado no jardim e José foi vitorioso no palácio. ここに書かれている毒も、ここは本当の毒ではなくて、私たちが聞くもの、 No 聞いて jardim いる tinha o quê? Serpente. 怪我されているものは毒なんです。 Que falou para ele, que falou, bom, já que não dá para conquistar o Adão, vamos conquistar a Eva, né? E daí a Eva na ouvidinho do Adão. O Adão falando, carne do minha carne, osso do meu osso. Não posso duvidar, é verdade, vou comer também. O Pio diz que é por amor que ele fez isso. エデンの園でもアダムとイブがいたじゃないですか。その中でアダムを倒すことができないと認識した蛇はどこに行ったのかというと、 Porque イブのとこに行き se ました。 ela comesse sozinha, só ela morria e ele não. 使徒ピウ曰く、もし彼も食べて Eu acho que ele foi enganado. 彼が食べていなかったら唯一イブだけが死んでいて彼は生き残っていたから、愛があったからこ Pegarão そ彼も一緒に食べた serpentes, expulsarão. E o E você não é chamado, eu não sou chamado. A igreja é chamada para expulsar as serpentes de um continente, de uma jurisdição. Não é chamada a expulsar demônios de pessoas, porque pessoas não foram criadas para ser serpentes. 私たちが呼ばれているのは人から悪霊を追い出すとかではなくて、土地から領土にいる悪霊を追い出すために私たちは呼ば Então れているん presta です。 atenção no que você ouve. Se beber, não lhe causará dano. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É isso que você tem que fazer. Não ouvir besteira, mandar os demônios embora, impor as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. だから
ダメなこと、悪口とかを聞かず、そのまままっすぐ歩み、病人に手を置けば癒されると書かれてるんですよね。Então, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre nós, dentro de nós, e agora nos nossos pés nos conduz em triunfo. 聖霊様は私たちの上にいてくださって、私たちの内にやってくださって、私たちの足元にも注がれました。Olha aqui, Hebreus 3, versículo 7 diz assim: assim, pois, diz o Espírito, hoje, se ouvir a voz de Deus. Versículo 8. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. 7節、ヘブル3章7節ですから、聖霊が言われた通りです。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を堅くなにしてはならない、にしてはならない。荒野での試みの日に、amoleça seu coração para Deus. E diz em Isaías 12, versículo 3, estou terminando: vós que com alegria tirais águas das fontes de salvação. あなた方は喜びながら水を汲む救いの泉から。Qual é a nossa missão no Velho Testamento? 旧約聖書の私たちのミッション 61, は versículo 1. イザヤ61章の1節。Nossa missão aqui é a mesma. No Novo Testamento é a mesma coisa. 新約聖書でも同じです Pregar o evangelho a toda criatura, 生きる者 impor as mãos sobre os enfermos e すべて ser に curado, 福音を告げる expulsar os demônios de uma região. 病人を癒す Não é de pessoas, irmãos. Pessoas, o Espírito Santo já está fazendo o papel dele. 地や領土から悪霊を追い出す O Espírito Santo está fazendo o papel. Se acontecer de manifestar, sim, vamos expulsar. Mas não é para isso que nós somos chamados. Somos chamados para dizer: o morichô não é teu, Satanás. 当然悪霊に取りつかれた人がい Rigachô た não ら é teu, você vai sair daqui. もちろん追い出しますが、私たちは例えば大 Essas 森 casas 町 de にい jogos る vai fechar. 悪霊 Essas boates vai fechar. Rigachô Essas Michini discos vai Gafre. fechar. Essa Dete máfia vai Ikinasai. fechar. Para isso a igreja existe. その勝利を Isso é 定めることのできるのが教 Não 会で é aquele povinho que fica sentadinho lá na igreja chorando. Oh, Deus, Pai. E daí, quando chega no culto, ele faz até a voz diferente. Senhor, querido Deus, amado. Não! Nós estamos aqui para fazer o inimigo soltar nossa família, soltar nosso chamado, soltar nosso ministério, soltar nossa economia. キリスト教っていうのは見せかけのような適当に生きるものではないんです。私たちは本当に私たちの家族から悪霊を追い出す義務が私たちにはあるんです。 Quando Jesus esteve na terra, ele teve uma equipe de governo, ele não teve uma equipe de gente que não tinha o que fazer. Os 12 eram 12 apóstolos de governo. イエス様のチームも Aonde eles passavam, eles provocavam um regaço. 12人の使徒でした。彼らが行 Por くとこ que ろ que 行くとこ hoje ろ nós passamos e ninguém cai? 行くところ素晴 Poxa, ら eu しい fico doida com isso. 行いがあったんです。 Verdade. 今現在私たちがどこに行っても Não. 何も起こらない Nós じゃないで temos す que か。 impactar. O Espírito Santo, nós já temos o Espírito Santo sobre nós, dentro de nós, nos nossos pés. 私たちには聖霊様はもうすでに上にも A 私たち partir の de 中 hoje に você não も vai mais ter medo. Assim Porque como Deus ele não tem te deu cuidado. espírito de medo, deu espírito de ousadia. そして私たちに恐怖はあってはならないんです。 Um 神様 espírito は restaurado. A Botamos Bíblia assim, diz lá em João 4, 23, 24, que este espírito que habita em vocês te faz você um adorador. 恐怖の霊ではなく大胆の霊を与えてくださったと書かれています。 No entanto, está chegando a hora. E o fato já chegou, é fato, já chegou. O Pentecoste já veio. Que os verdadeiros adoradores o adoram o Pai em espírito e em verdade. 誠の賛美者は霊と真理によって崇めるというふうに書かれています。その時が今です。 E não é cantar bem, não se fala de técnica, irmãos. Não é técnica, é relacionamento com o Espírito Santo. それは綺麗な歌声とかじゃな A いんです。 técnica, às vezes, quando ela é muito, sabe, tipo assim, se não der nota, eu fico doida com isso. 聖霊様の交わ Se りな não んです der o lá, ninguém faz lá. Para! Você tem que saber virar no profético. 予言的の Porque o 中で verdadeiro 働きかけ adorador ること adora no Espírito. E como ele adora no Espírito, sai para fora.
本当の賛美者っていうのは霊で崇めるから、 Agora 中 também, から外へと出ます。 você não pode também estar num lugar e falar assim, ah, já que é para Jesus é de qualquer jeito. Só se for o Jesus do Boqueirão, イエス様のためなら適当でいいやんとかも lá do おかしいで Paraná. す。 Mas não o Jesus daqui, da Bíblia. Se é para Jesus, é para um rei, para uma majestade, faça o melhor. イエス様のためならちゃんとも Porque é っと pra ele. 良いものを与えてあげてください。 Então, 捧げてくだ irmãos, さ o い。 Pentecostes na sua vida já aconteceu. Hoje você veio celebrar porque já aconteceu. Você já nasceu? Quem aqui já nasceu? 皆さんも生まれてますよね。当 Porque 然 você nasceu, você comemora o aniversário. 生まれたから誕生日を Você 祝い já ます viu よね。 alguém? Vamos celebrar o aniversário do cara que nem nasceu. まだ生まれてない子 Já の viu alguém 誕 fazer 生日 isso? パーティーをしましょうとかないです Então よ você ね。 comemora o Pentecostes porque o Espírito Santo já veio. もう聖霊様はもうすでに来てくださ Isso った não か é ら religião, é cristianismo. 来てくださったからペンテコステを祝うんで Celebrando, す。 trazendo à memória o que traz esperança. Eu quero chamar a equipe de música. Que bom, E eu vamos quero dar pedir esse para mundo. você colocar a sua vida na presença de Deus. Batata, Eu já não falaram bem posso desse. fazer nada por você. 私はあなたのためには何もできませ Só o ん。 Senhor pode. 主に Eu し não かでき sei ま as せん。 áreas que você precisa. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode. あなたが何を必要としているのか私には分かりません。主にしかできません。 E eu também não posso te empurrar Jesus goela abaixo. そしてイエス様を強引的にあなたに Ah, aceita Jesus e a pessoa vem aqui na frente e fala de Jesus e tal, e depois ela segue a vida dela. Não, você precisa de pedir para o Senhor Jesus fazer parte da sua vida. あなたに適当にこう強引的にイエス様を押し付けるようなものでもないんです。 Então, por isso, irmãos, だから eu quero que você se coloque em pé, 皆さんご起 coloque a 立 mão く no ださ seu い。 coração, 手を胸に当てていただいて、 e eu quero pedir para que o Espírito Santo de Deus, 聖霊様が o Espírito Santo de Deus, 聖霊様が te convença do pecado, da justiça e do juízo. 罪、義、裁きにおいてあなたの目を開いてくださいます Que よ o うに。 Espírito Santo de Deus 聖霊様が faça você reconhecer que você precisa de um Salvador. ああ私には救い主が必要なんだって Que いうこ Jesus とを Cristo, feche seus olhos, que Vou Jesus acabar Cristo foi enviado pelo Pai para te salvar, para me salvar. イエス様はあなた Sem と Jesus nada podemos fazer. 私を救うために来てくださった天のお父様が使わせてくださった。 E eu quero pedir para que o Espírito Santo そして聖霊様が te convença que você precisa, você não é órfão, que você precisa ter um relacionamento com o Pai. あなたは孤児ではなくあなたには天のお父様がいるっていうことを理解させる。 Não somos órfãos, irmãos, temos valor. ぜひさせてください主よ。 O Espírito Santo habita em nós, somos casa favorita. 私たちには価値があり、 Sabe, o Espírito Santo poderia estar morando em tantas outras riquezas da terra. Decidiu morar em homens e mulheres. 聖霊様はあらゆる地上にあるも Você のの中 imagina o に valor que você tem? 宿ることができたのに私たちのうちに宿ることを選択されたんです。それほど E a 私たちは palavra de 尊い Deus diz 存在。 assim, lá no livro de Mateus: そしてマタイ書にはこう書かれています。 aos que me confessarem diante do meu Pai que está nos céus, 天のお父様の御前に aos que me confessarem diante dos homens, 私を告白し eu た os 者、 confessarei diante do meu Pai que está nos 私もそ céus. の人たちを天のお父様の前で告 E eu 白し quero ます fazer。essa oração com você, aí onde você está. 皆さんと共に Erga suas 祈り mãos, たいで feche す。 seus olhos e diga: Senhor Jesus, 主イエス様、 eu te invoco. あなたを呼び求めます。 Entra no meu coração. 私の心に入ってく Eu ださい。 reconheço, Jesus, あなたを que tu vieste em あな carne たが地で来られ、 para me salvar, 私を救ってくださった。 para me perdoar. 私を許してくださった。 Eu reconheço que eu preciso de um Salvador. 今日は救い主がいる。 A despeito de eu estar na igreja ou fora da igreja, 私には必要であることが理解できました。 o Senhor é o único que pode あなただけ escrever o meu nome no livro da vida. 私の名を命の書に書くこと Por ができ isso, ます。 Senhor Jesus, だからイエス様、 eu peço perdão dos meus pecados. 私の罪を許してください。 Quebro todos os pactos realizados, すべての feitos por mim ou por qualquer outra pessoa da minha família. 私や他人が私に対して E 交わ eu した ainda declaro 悪霊との契約を
que eu 打ち砕きます。 tomo そして私は por direito legal a minha ressurreição 合法的に no dia da sua vinda. 私のよみ Porque eu がえりを nasci de mulher. 受け入れます。 Eu fui comprado pela redenção de Cristo Jesus. 私は人から生まれ、 E eu já te agradeço. イエス・キリストによってあがなわれた。 Eu já te agradeço por tão grande salvação. その偉大なる救いに感謝し E eu ます。 convido o Espírito Santo そして聖霊様、 a vir morar em meu coração, 私の心に宿ってください。 assumindo o controle da minha vida. 私の人生のコントロールを Em 託し nome ま de す。 Jesus. イエス様の名によって。 Por isso, Senhor, eu te agradeço だから主よ感謝します。 que o Espírito Santo 聖霊様が venha operar em nossos corações. 私たちの心に働きかけてくださいますように。 Espírito Santo, que esse Pentecostes ペンテコステが dos 3 relacionamentos, この3つのレベルが com o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, 聖霊様が肉の上に注が para れ convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, 人間を罪、義、裁きにおいて目を開かせるた aos めに escolhidos, 召され aos た者、 obedientes. 呼ばれた者、 O Senhor veio morar dentro 従順である者の中に e agora o Senhor direciona a vida deles. 主は宿られています。そして導かれています。 Nos posicionamos, Senhor, 主、私たちは立ち上がります。 em nome de イエス Jesus. 様の名によって。 Espírito Santo de Deus, 聖霊様、 o Espírito Santo, 聖霊様、 Amém. Você conseguiu entender esses 3 níveis que nós, como igreja, precisamos andar? 皆さん理解できましたか？ Nunca mais venha achar que o Espírito Santo habita em qualquer lugar. 聖霊様が適当にどこにでも宿れるとは思わないでください。 O Espírito Santo escolheu o coração do homem para habitar, mas do homem que recebeu o Filho, Jesus Cristo, イエス・キリストを受 e け que 入れ quer た desenvolver um relacionamento com o Pai. 人間の中にイエス様を宿られます。
Nós estamos muito acostumados, queridos, às coisas que são... A porta é larga. E a porta larga, ela deixa passar algumas coisas. A porta continua sendo estreita e baixa, para os orgulhosos não entrar. 広い扉は O 扉 orgulhoso tem que に entrar assim. 慣れてしまっているんですが、天に行ける扉っていうのは狭いし低いです。 Então, queridos, eu queria incentivar vocês a buscar a だから Deus. 傲慢なものは入れません。 Incentivar vocês a se apaixonarem pela vida com Deus. A Bíblia diz, jovens, eu vos escrevo, porque vocês venceram o maligno, porque são fortes, porque eu posso usar vocês por geração em geração. Eu já estou velho, irmãos, não tenho mais como fazer coisas que vocês jovens podem fazer. 若い人たちは聖書にはあなたたちは敵に打ち勝ったと書かれています。力があるんです。 Então eu quero desafiar você essa semana, buscar ajuda se necessário for, pedir oração se necessário for, buscar um pastor da igreja, um líder, buscar um irmão e falar, eu quero entender mais sobre Jesus. 今週 Porque Jesus não é um xarope que eu poderia enfiar a goela abaixo. 必要であればお祈りを求めてください。なおかつ助けを求めてください。必要な方は。 E também não é um patuá que eu possa pendurar no pescoço. Pendura a cruz e está tudo resolvido. Não é. イエス Ele é 様って Senhor. Ele é Curios. Ele tem que mandar na nossa vida. お守りとかじゃないんですよ。だから E queridos, hoje eu quero agradecer a Deus porque eu não caso gente que não é crente. Você sabia que eu não caso gente que não é crente, 十 né? 字架のネックレスをかざして OK とかじゃないんです。 Eu só caso gente crente. Porque já é um rolo crente, imagina não crente. Mas eu apresento crianças. E eu quero chamar o Yoshinori, sua esposa está aí? クリスチャン結婚はクリスチャン Ela é 同士じゃない japonesa としないんですが、子供ちゃん赤ちゃんが生まれたんです E, ね。 e ela veio apresentar o seu bebê. で赤ちゃんのために祈ってもらいたくて来られています。 É Arata, né? 新ただね。 Arata-san. Arata-san. Eu quero pedir com que uma pastora e um pastor venham ungir o Arata-san. E nós queremos, diante da igreja, 新たくんに entregar ele 油 para 注ぎを Cristo Jesus. したいです。そして Você tem filhos que não foi apresentado? あ Pode な ser たくん adulto. は主のものだと告白したいですね。 Se você tem filho que você não apresentou, às vezes pode ser adulto. 私には子供がいる。でその子供は大きいけれども神様に Você deve trazer e 彼を委 apresentar ね ele た para ことな Jesus. い、祈ってもらったことがない人は大人になっても全然できます。 A senhorinha não apresentou sua filha, eu sei. A japonesinha. ほのかちゃんもう祈ってもらってないんじゃないって、ぜひぜひ来てねって、 Então, vem você e seu marido aqui apresentar para Jesus. 旦那さんと一緒にほのかちゃんを捧げることができるよ。 Você precisa entregar ela no altar. 彼女を主の御前に委ねる必要がすごくあると思います。 Mas é o pai e a mãe que faz isso. でもそれをこっちから言うのではなく Não tem て、 nada a ver com a igreja. 両親からの申し出がないとできないんです。 Se você quer que seu filho prospere, 私は entregue ele para Jesus. 私の子供は栄えてほしいっていう人は主 Proíba に委ねてください。 qualquer infiltração maligna sobre a vida dele. そして彼の人生の上に Você pode 悪の decidir. 働きを受け入れないでください。 Ela não está aqui, né? Ela está na escola bíblica. 今聖書学校に行ってるよね、ほのかちゃん。 Quando se for apresentada, ela não vai para a escola bíblica. その祈ってほしい日はあらたあらた向こう行かずこのままあらたさん礼拝堂にいさせましょ Estenda うか。 suas mãos para cá. Aqui está o Yoshinori e 吉典くんと o 若菜 Akana. 若菜ちゃんがいます。 Akana tem o Akana da Bíblia. O Akana. 若菜 O か Akana. な Tem que fazer o A. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus. 祈ります。天のお父様、 Diante da autoridade da igreja na terra. 教会の権威の中で Diante de principados e potestades dessa nação. この国の Nós declaramos que o Arata-san
権威の力の前で pertence a Jesus. あなたくんは主 Porque の as もの suas であると告白しま autoridades す。 relacional, o pai e a mãe estão entregando. Cara, E nós eu ungimos xingar. agora os ouvidos deles, 彼を主に para 捧 que げてい eles ます。 ouçam a voz de Deus. 彼が神様 Nós の声 ungimos を os olhos, para que eles vejam a sua maravilha. 聞くことができ Nós ますよう ungimos に。 a mente dele, そしてそ para que の a 目を油 mente 注 dele, ぎ em して nome de Jesus, 彼の思考が a mente dele, Pai, pense os pensamentos de Deus. 主の考えを見る Nós ことがで ungimos き a ます sua ように。 boca para ele profetizar o ano aceitável do Senhor. そして口を油注ぎするこ Nós とによって ungimos as 彼 suas が mãos para ele curar os enfermos. 良い知らせを告げ知らせること Para が ele でき impor ま as すよう mãos に。 sobre os enfermos e ser curado. 病人に安心をして癒されますように。 Nós ungimos seus pés. 足を油注ぎします。 Nós ungimos seus pés, Senhor, para que eles possam levar o evangelho do reino às nações. 彼が国々に No nome de 福 Jesus. 音を述べ伝えることができ Nós ますように。 declaramos, Pai, que o Arataçã está sendo santificado, separado para o Senhor, para uso honroso ao teu reino. あなたくんが清められてあなたのために用いられる人であることを宣言します。 E nós ungimos também o そ Yoshinori して吉典 e a 君 sua の esposa 若菜ちゃんを油注ぎします。 para que na mente deles, que eles tenham habilidade, 彼の思考が recurso, para eles tenham sabedoria, キリストの思考であり sabedoria 知恵が do 与えられますよう Senhor, に。 em nome de イエス Jesus, 様の名によっ e て que eles recebam a provisão necessária そして para 必要 cuidar do な Aratação em nome de Jesus. 経済力を与えてください。イエス様の名によって祈ります。 Amém. Deus abençoe. アメン。 Amém. Essa é a festa para ele. これがみんなのお祝いです。 Amém. Amém? Cadê a lembrancinha dela, a Bíblia dela? Tem a Bíblia dela? Nós queremos entregar uma Bíblia para ela, para o Aratação. 聖書をプレゼントします。 Porque o presente mais importante, o mais bonito 一番大 que 切 você pode で dar para uma pessoa é uma Bíblia. 大事なプレゼントというのが Pode 聖 entregar 書 lá, で por す。 favor. É o presente mais importante これが一 que 番 uma 尊 pessoa pode い。 ganhar. Se você quiser ganhar um presente poderoso, peça uma Bíblia. これが一番尊いプレゼント Porque です。 uma Bíblia, 聖書は ele vai te ensinar あなたに do começo ao fim da sua vida. あなたの人生の最初から終わりまでを教えてくれる本なんです。 Então esse é o maior presente que você dá. Quando alguém faz aniversário, às vezes a gente dá presentes para eles. Mas você deve dar uma Bíblia. お誕生日の時とかもこうプレゼントをあげるなら聖書をあげてみてはどうですか？ Porque ele vai ter o manual, a Constituição do céu. ここには A Bíblia é uma Constituição. 天の Amém. 憲法のようなものです Vocês ね。 entenderam, irmãos? 皆さん分かりましたか？ Eu falei que eu ia dividir em duas partes. Então a outra parte vai ser semana que vem. Eu vou falar sobre as blasfêmias contra o Espírito Santo. でこの続きっていうのは来週の日曜日にしていきたいと思います。 Isso é assunto que deve ser ensinado na igreja. こういうような聖霊様を悲しませるものとは何かと Agora, かね、 irmãos, 教会の中で教えるべきです。 tá tudo aí? Tudo bem? Amém? Ah, que comissão! Onegaishimasu. É que aceitar Jesus. A Bíblia diz, seu esposo também, pode um pastor vir aqui receber, meu irmão? Um diácono receber os pastores.
receber os irmãos que querem Jesus. Jesus é a coisa mais preciosa. Deus tem algo com você e com você, com ele. Ele ali, esse loirinho aí. Viu? Você não adianta fugir de Deus, não. Ele vai te caçar. E é melhor vir pelo amor do que pela dor. Deus tem algo com você. Pode tirar as flechinhas da sobrancelha, tá? Você não é mais do time. Você vai mudar de time hoje. Você também tem que mudar de time. Amém? Seu coração é mole, mas você é indeciso. Você já é mais endurecido, mas já é mais definido. Você é indeciso. Será que eu faço? Não faço? Faz. E espera Deus fazer. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Salmos 46, versículo 10 é a mensagem que Deus me deu desde o começo para você. Você tem que aquietar seu coração. Você anda muito em turbulência. Muito assim, afobado, apavorado. Então você vai fazer essa oração aqui. Vamos, virem para cá para mim, por favor. Essa semente para a nação. Vira pra cá pra mim, por favor. Chama o esposo dela lá. Vem cá. Vem cá, família. Dá a mãozinha pra ela. Dá a mãozinha ali. Pode vir aqui também. Masterson. Eu quero que vocês repitam essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu te invoco. Entra no meu coração. Toma todos os espaços vazios. Senhor Jesus, eu reconheço que tu vieste a este mundo em carne só para me salvar. Se eu só tivesse eu no mundo, o Senhor viria da mesma forma. Porque eu não tenho preço. Eu tenho valor. Senhor Jesus, eu renuncio agora todos os pactos feitos por mim a Satanás e seus demônios e os pactos que a minha família fez. Eu declaro sem efeito legal na minha vida e na minha descendência. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E eu peço perdão agora de todos os meus pecados. Renuncio eles. Lava-me com o sangue de Jesus, desde o alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Senhor Jesus, eu recebo o seu perdão. Eu não vou permanecer. Eu não vou permanecer igual. Eu peço agora, Senhor. E eu perdoo todos os que me ofenderem. Visita eles agora. Cada pessoa que me ofendeu. Meu pai, minha mãe, irmãos, autoridades, colegas, relacionamentos que me ofenderam, me desprezaram, me magoaram. Eu os perdoo agora. Eu não vou levá-los nas minhas costas. Eu libero eles para que o Senhor cuide deles. Assim como o Senhor vai cuidar de mim, trazendo as pessoas certas para a minha vida. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor tem uma vida boa para mim. Eu sei que o Senhor tem mais do que eu pude experimentar até agora. E eu quero dizer que a partir de agora, Satanás, eu não sou mais órfão. Eu não tenho mais carência de pai. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai celestial. Pai que me ama. Pai que cuida de mim. Pai eterno.
永遠の父が que いる。 entregou o meu irmão mais velho, 私のお兄ちゃんを que me entregou Jesus イエス・キリストを para morrer no meu lugar. 私の代わりに死なせてくだ E さっ ele た方。 morreu e eu ressuscitei そしてイエス・キリストは com ele. 死んでくださったからこ Então そ agora 私の命があります。 eu だから libero ele 私はお父さんを許し por ま toda a す。 ausência. Alguém pode dar um abraço nele? 今まで Por toda a ausência de pai. 私を Alguém pode dar um abraço nele? 傷つけたところ Alguém pode dar um abraço 許 nela? します。 Paternidade é uma coisa terrível. Seja curado agora, meu querido. Toda dor da sua alma sai agora. 癒されますように。 Toda すべてあな dor, たの魂の痛みが toda 癒 tristeza, されますように。 toda 全ての amargura, 悲しさ toda necessidade 願いね、 que 願 você いね、 tinha de ser aceito. Eu quero te dizer que Jesus te aceitou primeiro. 受け入れてもらえなかったっていう感 Ele 覚 te amou primeiro. 主こそがあなたを受け入れてい Você ま é す。 aceito pelo Pai. あなたは天のお父 E 様 esse に受け入 abraço れら é れ o ていま abraço す。 do seu Pai que Ele nunca deu. そしてこのハグっていうのはあなたのお父さんからのハグです。 O abraço que você precisava que Ele nunca deu em você. あなたが今までもらえなかったあなたのお Eu 父さ quero んから dizer の que o ハグで seu す。 Pai Celestial se importa com あな você. たの天のお父様はあなたを気にかけています。 Senhor Jesus, 主イエス様、 toma o coração desses homens, 彼 dessas らの mulheres. 心を受け入 Leva れてくだ eles さい、 mais 主よ。 profundo em ti. そしてあなたにあってもっと深いところに彼らを Cura a alma deles 入れて彼らの魂を癒してく de ださ toda い。 tristeza, すべての悲しみから desde o ventre da mãe deles 彼らが até o presente momento. 母の体内にいた Em 時から nome de Jesus. イエス様の名によって Diga assim ainda comigo. そして繰り返してください。 Eu recebo 私は o amor de Deus 神様の愛を受け入 e れま as す。 bênçãos dele そしてその祝福も sobre a minha 受 vida. け入れます。 Em nome de イエス Jesus. 様の名によって Amém? アメン。 Agora você pode virar para lá. Pode olhar para lá. Pode. Essa é a sua família. Olha bem na cara deles ali. E a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Essa é a sua família. Se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos e teus filhos. E de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Deus abençoe. Amém. Aí você me pergunta, é tão fácil assim? こんなに簡単なんですかっていう人もいる Como か é もし seu れない。 nome? O nome dele? Como é seu nome? Gabriel. Gabriel, você sabe, Gabriel é um nome bíblico, não é? ガブリエル君です、ね。 Qual o significado de Gabriel? Irmãos, rapidamente, qual o significado de Gabriel? Eu sei que é um anjo. Ah, preciso saber o significado do nome dele. Quando você sai do lugar, né? Então é assim, você tá lá escutando uma mulher falando. Homem de Deus, olha lá. 神の人って意味です。ガブリエ O ル nome de の Gabriel 名前の é homem 意 de 味 Deus, Deus da minha força.
Olha lá, ó, categoria hebraica, Gabriel, o nome masculino com origem hebraica, derivado de termo Gaviel, que significa homem de Deus ou fortaleza de Deus. Eu quero liberar sobre a vida do... Como é seu nome? Alan. Alan, eu quero liberar sobre a sua vida アラン君の上にも a unção do Espírito Santo. 聖霊様の油を Para você andar em níveis mais altos, conhecer Jesus na profundidade. あなたがイエス様と深く知り合 Não う o ことが nível でき que るように você tem raso dele. Talvez você já foi em igreja e se decepcionou. もしかしたらあなたは教会に今まで行ったことがあっ Talvez て namorou com moças cristãs que eram pior que as que não eram crente. 何らかの理由でがっかりしたのかもしれない Essas moças têm que se cuidar. Talvez já tenha acontecido tanta coisa, mas eu quero liberar sobre a sua vida. Que essa semana o Espírito Santo de Deus não vai te deixar dormir enquanto você não voltar. あなたが帰らない E 限り você vai ser o 聖霊様 companheiro が dele que vai ficar falando, あなたのう cutucando ちに ele assim, 働 ó. きかけます Tá, você vai ficar atazanando ele. Pega ele, né? Não larga. O Espírito Santo vai se revelar Jesus para você. 聖霊様 Porque é が pelo Espírito. イエス様は誰であるのかをあなたに見せてくださ Pode います todos falarem qualquer coisa, mas se o Espírito Santo não fizer, Gabriel, de nada vai adiantar. 聖霊 Eu não 様 posso te が convencer. してくださらなかったら Quem te convence é o 私たち Espírito 人間に Santo. は何もできないんです E hoje você não é mais órfão, você tem pai. 目を開かせてくださるのが聖霊様ですから Nunca mais se sinta órfão, pelo amor de Deus. 私には父がいないっていうふうにはこれからは思わないでくださいあなたには天のお Esse 父様 manto がい de ますから paternidade sobre você. Você nunca mais vai precisar de provar nada para ninguém. そしてあなたは Você nunca mais vai precisar de achar que as pessoas têm... Você tem que fazer alguma coisa para eles aceitar, fazer parte do time, da turma. 受け入れられるために Então, 証明し se a なければ turma なら virar な de いとか cabeça はこ para れから baixo, você は vira 思わないで também, くだ porque さ você い tem que ser aceito. Não. A partir de hoje, Deus te aceitou primeiro. 今日以降 Ele te amou primeiro. Kami-sama Ele que ga poderia nos reprovar. Ele Anata poderia dizer, olha, ukeiremashita. eu não quero você, eu não quero você, eu não quero você. Ele falou, eu aceito. E eu pago o preço por eles. Ele te comprou. Não é que você... Assim, simplesmente ele falou assim, quando chegou naquele dia na cruz, Deus Pai falou assim pro diabo, qual é o preço da humanidade? E o diabo falou que o seu filho morra na cruz. E daí Deus Pai falou, eu pago. Porque o meu filho não tem pecado, o meu filho não tem mancha, o meu filho não tem nenhuma nada do diabo. Então, ele é a própria justiça. Então ele se fez justiça por você. 人類を再び買い戻す方法っていうのは子なる神様が来て私たちの代わりに死ぬ Entendeu? 方法しかなかったんです だから子なる神様が Entendeu? 私たちの代わりに亡くなってくださって私たちに命を与えてください Amém? Depois vocês dêem um abraço em cada uma. Você é preciosa. Você sabia que você é a precursora de derrubar altares de idolatria na sua nação? あなたはす E ごい levantar um 尊い altar de adoração genuína? 存在であってあなたは今まで悪霊の祭壇を打ち砕いて神への祭壇を築き上げている代表的な存在です Tenho que orar muito por ela. Ela é japonesa. 彼女は日本人であって皆さんぜひぜひ祈ってあげてください E existe o pacto de 5 ainda nos ares que foram rasgados, mas existe. 例の世界には5人組の契約はまだ存在してますから Amém, irmãos? Encerramos a festa com festa, não é verdade? では皆さんお祝いで礼拝を終えたいと思います主に盛大な拍手を Amém? Pode ajudar. Deus abençoe. Amém? Vamos celebrar o Senhor. Aleluia. Avivamento, hoje aqui